Em um determinado momento do documentário Narciso em Férias, o Caetano Veloso ele lembra uma frase que o Rogério Duarte disse para ele, que é a seguinte frase, né? Quando a gente é preso para sempre. E essa frase ela meio que sintetiza uma das principais ideias desse documentário, que está chegando na Globoplay, que chegou na Globoplay nesse mês de setembro, tá? E integrou a seleção do último festival de Veneza, que é o Narciso em Férias. O Narciso em Férias ele vai contar um período na vida do Caetano Veloso, né, especificamente no final da década de 60, em 1968, que foi a época que a ditadura ela decretou o ato institucional número 5, o AI-5, fechou o Congresso e legitimou prisões e torturas no Brasil. Né? 14 dias depois desse momento, né, o Caetano, aos 26 anos, ele foi preso, né, sob acusação de profanar símbolos nacionais, né, especificamente a bandeira nacional e o hino nacional, durante uma apresentação que ele fez junto com o Gil e os Mutantes em uma boate no Rio de Janeiro. Eu fui preso de manhã cedo. Eles chegaram lá, devia ser 5h30 para 6 horas da manhã, não sei. O Narciso em Férias, ele é todo, a apresentação dele é toda bastante simples, né? O documentário é calcado basicamente no depoimento do Caetano para os documentaristas, né? Esse depoimento é gravado num galpão, né? O Caetano está sentado numa cadeira e ele vai relatando todo esse período que ele passou na prisão, né? Me puseram numa solitária e Gil numa outra solitária. Essa forma de contar essa história, se em dado momento ela acaba sendo suficiente, né? Porque pra gente basta a força daquele relato daquela pessoa que sofreu, que passou por aquela situação, né? De ser preso durante uma ditadura, né? Se em alguns momentos isso acaba bastando, isso acaba sendo suficiente, em outros momentos o documentário acaba perdendo algum ritmo, né, em situações pontuais, né. Esses ritmos que acabam prejudicando um pouco a experiência de assistir o Narciso em Férias, eles acabam sendo retomados para o documentário, sobretudo quando existem algumas intervenções dos documentaristas, né? Quando eles, por exemplo, seja quando eles fazem alguma pergunta e essa pergunta acaba sendo de fato mostrada, exibida na tela, a gente acaba percebendo ali no filme a presença dos documentaristas, interpelando o Caetano em algumas situações, seja nas situações em que o Caetano, por exemplo, ele acaba folheando uma revista Manchete da época que mostra, que exibe, né, fotografias do planeta Terra, as primeiras imagens registradas da Terra feitas pelo espaço, né, e que acabam inspirando o Caetano dentro da prisão a compor uma das canções mais emblemáticas da carreira dele, que é o Terra, né? Seja no momento em que ele lê o depoimento, né, que ele deu no interrogatório, e isso acaba trazendo até um pouco de elementos de humor para o relato do Caetano, que é algo tão doloroso, tão grave, tão, tão árido, né, de se assistir, né, de se ouvir. Perguntado se sabe cantar o hino nacional, respondeu que sim. Perguntado se sabe cantar o hino nacional com a melodia da Tropicália, respondeu que é impossível. O documentário é importante, sobretudo, por mostrar como, apesar de todo esse processo das prisões e das torturas na ditadura ser acobertado por uma pretensa aparência de legalidade, né? Existia as ações eram fundadas muito pouco em fatos, né? E muito mais em preconceitos, em estigmas a respeito de determinadas ações da sociedade e determinadas figuras da sociedade, né?
como a prisão do Caetano é fundada num preconceito contra intelectuais, contra artistas, né? Numa incompreensão do liame entre o desrespeito aos símbolos nacionais, né? E a crítica à sociedade brasileira, e como essa crítica à sociedade brasileira está justamente a favor do país muito mais do que contra, né? Então o documentário vai ser muito esclarecedor nesse sentido a partir do relato específico do caso do Caetano Veloso nessa época. Mandaram eu subir, entrar numa porta, e aí pensei que eles iam atirar. O Narciso em Férias, ele tem alguns momentos de grande emoção, né? Em determinada situação, por exemplo, o Caetano relata como uma figura de um senhor, né, um carcereiro ali, que ajudou ele em dado momento, inclusive, a ter encontros mais íntimos com sua esposa na época, e ele se emociona relatando isso, né, porque ele se arrepende de não ter perguntado o nome daquele homem, né, que foi tão importante para ele naquele momento, né, aí que o percebeu dentro daquela circunstância como ser humano, né, que teve empatia com ele, um raro momento durante esse período que o Caetano foi preso, né, e como essa emoção aflora no Caetano, né, e como os documentaristas, por exemplo, trazem a questão da música como um elemento muito forte, né, seja a canção Terra, que foi composta justamente pensando nessa situação específica que o Caetano viveu, seja, por exemplo, a canção Hey Jude dos Beatles, né, que o Caetano dizia que ele considerava aquilo como talvez um sinal de que alguma coisa boa em algum momento pudesse acontecer com ele naquela circunstância, né? Aquele momento em que o coro do Hey Jude ele era muito emblemático para o Caetano nesse sentido, né? Ele interpretava naquela circunstância da prisão, né, como um prenúncio de que alguma coisa boa pudesse acontecer em algum momento, né? Uma espécie de esperança, né, dentro daquela situação tão limítrofe que ele estava vivendo, né? O Hey Jude dos Beatles era a canção positiva. E aí, nesse sentido, o Narciso em Férias acaba sendo um relato mesmo sobre os efeitos da violência, não só a violência física, mas sobretudo a violência psicológica causam no sujeito, né? Ande em frente e não olhe para trás. Mesmo um sujeito como Caetano Veloso, né, que depois desse episódio ele refez a vida dele, ele refez a trajetória dele, a carreira dele, mesmo para esse sujeito, como essa situação, né, de uma extrema violência psicológica, porque na prisão ele era muito mais provocado, ele passava por situações em que testavam muito a sanidade dele, né? Como isso traz uma marca que é indelével, né? E que ele leva aquilo para a vida toda, né? E como isso é forte, né? Eu tinha um cabelo grande, todo cacheado assim, grandão, e eles cortaram meu cabelo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diga aqui nos comentários o que vocês acham do Narciso em Férias. Já assistiram o filme? Quais são as expectativas que vocês têm sobre esse filme, né? Gosta do Caetano Veloso? Escreve aqui, bota aqui no comentário sua percepção sobre esse filme, enfim, sobre o artista Caetano Veloso que ele representa. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!